Senhoras e senhores, bem-vindos ao Positivo Cast, mais um episódio, com certeza, com muito conteúdo positivo para vocês. E para mim é um prazer ter a sua audiência, sem dúvida nenhuma, né? E como eu acabei de falar agora, quando a gente fala de conteúdo positivo, é conteúdo bom. Por isso que eu chamo você cadeira, papel, caneta. Chega junto pra gente aqui, porque hoje nós vamos falar de sonhos. E não tem como não falar de sonhos se não chamar essas autoridades da marca, falar sobre casa, sobre financiamento. Na verdade, se tem muita dúvida, eu também tenho, nós vamos tirar aqui agora. Meu nome é Enes Nascimento, entusiasta da comunicação, e vamos que vamos. Bom, eu vou pegar minha cola aqui, gente, porque é o seguinte, eu fico nervoso, aí eu anoto a minha cola aqui, né? Não é fácil não, tem que ter colinha. Bom, vamos começar aqui, ó. Ela é manezinha da ilha, mãe de Júlia e do Lucas, Super Júlia e Super Lucas, né? Formada em administração e, acima de tudo, uma apaixonada por ajudar pessoas a conquistarem seus imóveis, seja casa, apartamento, terreno ou até imóvel comercial. Ela entende de tudo. Tem que botar pilha, né? Bora dar as boas-vindas também à Sabrina, fundadora da Multicred. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, tudo Muito bem. Muito nervosa? Eu também Bastante. E claro, também para completar um time de peso, aqui temos também o Super Rodrigo Paulistano, pai da Júlia Coruja, administrador e com mais de 20 anos de experiência na área comercial. E em 2024 ele se juntou oficialmente à família Multicred, né? Trazendo ainda mais força e estratégia para o crescimento do negócio da família. Um verdadeiro reforço de peso nessa missão de ajudar as pessoas a realizarem o sonho do imóvel próprio. Rodrigo, é o caso da Multicred, né, Rodrigo? Opa, com certeza. Muito nervoso também, não? Não, pensou em financiamento, pensou na gente. Pensou na Multicred. Multicred, Sabrina e Rodrigo. Show de bola. Então vamos começar com as perguntas de vestibular, Sabrina? Vamos. Eu acho legal, porque o bom do podcast dá essa informalidade, né? É uma maravilha. Sabrina e Rodrigo, pra gente assim, conta pra gente aqui um pouquinho sobre quem é você, Sabrina, tá? E Rodrigo, depois, na sequência, sobre quem é o Rodrigo também, um pouquinho o pessoal entender, mais ou menos, e como começou a paixão pelo financiamento de imóveis. Como é que foi essa brincadeira séria? Certo. Eu trabalho já nessa área há 16 anos. 16 anos. 16 anos. Comecei trabalhando num correspondente e depois tive a oportunidade de abrir minha própria empresa, né? Então... Com medo mesmo foi? Fui. Foi. Se eu não tinha nem dinheiro para investir no escritório. Nossa! E meus pais me ajudaram na época a comprar os móveis e assim abri minha empresa. E a gente está com ela até hoje, graças a Deus. A força da família, né? Isso aí. Poxa, show de bola. E você, Rodrigo? A gente já estava juntos nessa empreitada. A Sabrina é muito detalhista, muito pragmática, assim, então a parte de papéis, processos... Administrativo. Isso aí ela domina. Eu já sou mais bom, eu sou mais comercial. Isso aqui pra mim tá bom desse jeito. Vamos pra cima. Tem que ser assim, não, também é mais... É o freio e o acelerador, né? E aí a gente, nesse ano agora, o que passou, em 2024, vamos unir as forças, né? A parte dela, de estrategista, comercial, administrativo, e aí a gente, graças a Deus, tá aí. Estamos crescendo... superando os desafios do mercado. E trazendo também novidades também, né? Sempre. Bacana. E é isso aí. E assim, ó, no fundo, a gente abre uma empresa, Sabrina e Rodrigo, sobre um propósito, não é verdade? E para vocês, qual é o propósito hoje da Multicred? Realizar sonhos. Realizações. É muito gratificante quando a gente consegue efetivar um financiamento, e isso a gente consegue várias vezes por mês, né? Graças a Deus. E é sempre muito gratificante ver o cliente satisfeito, né? Porque é uma aquisição muito importante, né? E isso mexe com a emoção então, do com cliente certeza, também, com certeza. Assim. A gente está lidando com sonho e com dinheiro, né? Com o bolso. Cara, então... e tem alguma história para contar sobre isso, assim, que vocês falam assim, Rodrigo, olha só que interessante. Quando ele conseguiu a chave, aquela reação que ele teve, o sonho realizado. A gente recebe alguns feedbacks, assim... bastante emocionantes, assim, tipo, cliente que achou que nunca ia conseguir, que às vezes tinha alguma dificuldade. Ou foi em outras empresas também que não teve negativa. E, depoimentos assim que faz a gente realmente fortalecer, respirar fundo, né, crescer e continuar na guinada que a gente tá. Pô, show. Agora, para tirar a dúvida, a gente vai entrar na área de financiamento imobiliário, que eu acho interessante, porque foi o que você falou, às vezes a pessoa acha essa dificuldade de fazer financiamento, e às vezes nem busca, nem procura. Até ver o podcast do Positivo, vai ver que tem conteúdo bacana sobre financiamento, e fala, caramba, não é aquilo tudo. É fácil, tem uma acessibilidade, eu tenho oportunidade para isso. E para quem está começando a pensar nisso agora, o que é na prática um financiamento imobiliário e como funciona esse processo?
Pode ir vocês, contigo, né? vou te passar a bola. Aí eu vou passar a bola pra Ele ela. é comercial. Não. Legal, né? Vou passar a bola pra Quero ela. ver que vai lavar a louça, não parou aí, Não. Bem, a gente atende vários tipos de clientes, tá? Desde os assalariados. Vários perfis. Desde os assalariados até os empresários e autônomos, né? PFPJ, não tem... PF. Ah, PF. É só pessoa física. Sim, legal, exatamente. Bem E pontuado. nem sempre é necessário o cliente ter a renda comprovada no imposto de renda ou no contra-cheque, então dá para fazer com movimentação bancária. A gente tem essa acessibilidade por um dos bancos que a gente trabalha, né? Então, se o cliente não... É aquele empresário que não declara quase nada de imposto de renda, mas tem uma ótima movimentação bancária. Esse cliente a gente consegue atender. Então, muitas vezes o cliente pensa assim, mas não tenho renda comprovada, mas declaro o mínimo, meu prolabore é baixo, mas a gente consegue fazer o financiamento. Que legal. Claro, a gente precisa ter um cliente com um bom score, um bom relacionamento no mercado, né? E uma boa movimentação. O score, vamos dizer que é a confiança do mercado nesse cliente? É como se fosse, isso. Hoje o score é o teu histórico junto ao mercado, a linha de crédito, vamos dizer assim, do mercado consumidor. Existe um número, porque assim, tem gente até que não entende de score, né? Meu score é 500, é 1000. Existe um ponto, assim, olha, a partir de X score, há uma possibilidade, a pessoa, poxa, bacana. Existe isso? Acima de 750 é um score bom. Bacana. Tá? Ele vai até 1000, né? Anotaram isso aí, né? Acima de 750. Top. Show de bola. Agora, uma outra interessante que... quer dizer, na verdade, tu já respondeu o que eu falei pra você. É quem pode financiar um imóvel e se existe alguma regra... isso é legal. Se existe alguma regra de idade, renda ou perfil. Existe uma regra? De idade, o cliente ele tem que estar com o contrato quitado quando ele completar 80 anos e 6 meses, tá? Então, vai depender de quantos anos ele tem. Isso, até ele tem que terminar com essa idade, tá? Porque, digamos, se ele correr de falecer, essa dívida passa para... Não, essa dívida fica quitada. Dentro da parcela do financiamento tem o seguro de morte e invalidez, tá? Então, se acontece alguma coisa com o cliente, o imóvel fica quitado. Muito bom, muito bom. E quais os tipos de imóveis que hoje, né, que a Multicred trabalha? É só casa própria ou também terreno, imóvel, comercial? Eu tinha comentado sobre isso. Não, hoje a gente atua com a bola, Rodrigo? Tem que... Hoje a gente atua com imóveis residenciais, comerciais e terrenos também. Né? Então a gente tem esse leque bastante amplo para financiamento. Qual desses três é o mais difícil para financiar? Ou não tem essa questão? Não tem. Não depende do imóvel em si ou do O imóvel terreno, tem que estar regularizado, né? Tem que ter matrícula, tem que ter escritura, então, né? Ele tem que estar registrado no registro de imóveis, tá? Então, se não tiver, referente não tem como... imóvel é isso, tá? Então, não tem um ou outro sendo mais fácil. Não, o que vai levar em conta é a renda do cliente, o score do cliente, a comprovação dele. Porque assim, eu acredito que você tenha lidado com história de cliente e falado assim, poxa, mas eu tentei outra empresa e ele falou X, pô, e você tá falando Y aqui pra mim. Será que isso aí vai acontecer? Isso já aconteceu do cliente fazer essa comparação? Já aconteceu. Ontem me chamou um corretor, mas o outro correspondente falou isso, olha, não é a forma que a gente trabalha, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, não é. A gente gosta das coisas bem corretas, né? Então, eu posso dizer que o índice positivo, né, de finalização de negócio, de realização de sonhos, é realmente acima da média. Sim, através da Multicred. sim. Poxa. Com certeza. Assim, essa dúvida é clássica, né? Quando de entrada, normalmente a pessoa precisa ter para conseguir financiar. Quanto de entrada, desculpa? Na verdade, isso vai variar conforme o banco que agora ele vai estar trabalhando. Tem bancos que pedem no mínimo 30% de entrada e financiam até 70%. Tem bancos que pedem 20% de entrada e financiam até 80%. Então, aí a gente tem que ver o balizador, qual banco vai ser a melhor oferta para o cliente, questão de taxa, de prazos, e com isso a gente vai direcionar ele e vai orientar ele. Então, é entre torno de 20% a 30% de entrada hoje. É importante. Já teve esse cenário, ele não é um cenário fixo, tá? Ele vai mudando conforme a economia do país tá andando. Então já tivemos reflexo. Já tivemos momentos que tinha certos bancos estavam financiando até 90% do imóvel, né? Isso o ano passado. Hoje o cenário já está um pouquinho diferente. Hoje fica em torno de 20% a 30% de entrada, os bancos estão financiando de 80% a 70%. Isso pode diminuir mais ainda ou pode aumentar dependendo do quadro, do cenário político? Isso aí vai dependendo do reflexo da economia. Hoje a gente tem uma economia que ela está estável, não é ideal, mas ela está ainda, né, não é uma tormenta, tá ok. E a gente tem esse cenário hoje de financiamento. E é importante que o cliente aproveite também, né?
essa oportunidade também. Claro, independente da situação, hoje ainda, como a gente sempre fala, o investimento no imóvel é o investimento mais seguro e com certeza ele vai ter uma rentabilidade no futuro. Fato. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que vocês fazem esse atendimento com o cliente do início ao fim e não entra nenhuma taxa, porque existe uma taxa administrativa por aí. Sim, Cara, o que é essa taxa tá fazendo meu papel aqui? Quer dizer, eu não sei se é uma taxa legal, isso é importante, mas é importante ver qual é o diferencial nesse quesito também, porque o cliente quer saber, a pessoa que está assistindo também quer saber. Sim, sobre o nosso custo, você pergunta. Isso. Tipo assim, eu vou lá fazer, né? Uhum. E existe a taxa administrativa, não existe? Não. Isso eu acho incrível, acho interessante. A nossa assessoria é 100% gratuita, tá? Então, todas as condições que o cliente vai ter na agência dele, ele vai ter conosco. A diferença é que conosco ele vai ter um financiamento muito mais rápido, mais prático, toda a parte burocrática a gente faz para ele, de preenchimento de formulários, tiramos as dúvidas, nosso horário é mais estendido do que as agências bancárias, né? E quais horários que vocês utilizam? Porque hoje do bancário vai até o quê? 3 horas? 4 horas. 4 horas da tarde. Isso, o nosso vai até 18, 19. Quiser, a gente vai serando. E o nosso começa às 8, às 9, agência de banco a partir das 10, 11 horas, né? Então, e outra coisa, né? A gente é 100% focado no financiamento imobiliário do cliente, né? Gerente de banco, ele tem meta de financiamento, meta de seguro, meta de abertura de conta, de prospecção, consórcio. Então, quer dizer, ele tem um leque de produtos muito maior para trabalhar na carteira dele. Nós não, nós somos especialistas em financiamento imobiliário. E com quais bancos vocês trabalham hoje, assim, tipo, e como funciona essa análise para saber qual é o melhor para o cliente? Porque às vezes o cliente diz, não, eu tenho esse banco, posso fazer. Não, peraí, você vai fazer aquela análise. Não, você pode ir por esse caminho, que é muito melhor para você. Sim, a gente sempre pergunta para o cliente aonde ele tem relacionamento, porque às vezes o cliente já tem conta naquele banco e ele não quer, não quero abrir outra conta. Então a gente já vai no banco onde ele já tem relacionamento, né? Mas pode ser que aconteça que a renda dele não seja aceita naquele banco ali. Cada banco ele tem uma política de crédito na aceitação da comprovação de renda. Então, tem bancos que aceitam movimentação bancária, outros não. Alguns aceitam imposto de renda com algumas regras, outros sem regra nenhuma. Então, vai depender de como o cliente comprova, né? E às vezes acontece de passar num banco e não passar no outro, né? De repente, eu quero que o meu crédito na Caixa e não passa. Daí a gente tenta outro banco e pode ser que aprove. Sim. Porque eu acho que é importante ter esse esclarecimento, né? Porque às vezes tem empresas que prometem, né? Não, é certeza. E não é assim. Não tem como a gente dar certeza. Assim, não é uma falha, assim, mas uma situação muito comum que acontece no mercado imobiliário é, às vezes, o cliente sentar na frente do corretor, avança na negociação e depois que vai ver a questão do crédito. E aí, quando ele vê o crédito, pode dar alguma situação adversa que naquele momento ele não conseguiu o que ele estava pleiteando para financiar, ou infelizmente não financiar nada. Então, é super importante a gente vir com essa comunicação para a gente, sabe? Esse é o nosso papel. A gente, já aconteceu várias vezes de, o cliente, naquele momento, não aprovou o crédito dele. Bom, bate uma frustração. A gente instrui, mas ao mesmo tempo a gente instrui da forma mais assertiva possível. Daí na virada do mês a gente tenta, às vezes já aconteceu de aprovar. Ele fica super, fica super feliz. Porque assim, que o cliente ele vem com aquele é uma criança, né, cara? Recebeu o prêmio dele, né? E você fala assim, vamos analisar, tá subindo, tá dando certo, e às vezes pode falar assim, aqui travou, né? E bate-se do cliente às vezes assim, ficar um pouco aborrecido, sim, mas a gente sempre diz assim, calma que a gente vai conseguir. Calma que vai dar jeito. Vamos um cafezinho. Vai dar certo. Vamos analisar. Tem como a gente programar essa aprovação de crédito, né? Que legal. Então, às vezes, o cliente está com a fatura do cartão de crédito muito alta. Isso vai comprometer a renda dele. Isso compromete. Compromete. Então, não aprovou ali. A gente já fala para ele, olha, tá alta a tua fatura? Tá alta. Então, já paga adiantado. E na virada do mês a gente já tenta de novo e muitas vezes acontece de aprovar. Então, às vezes, são detalhes, né, que a gente instrui o cliente para que a gente consiga esse financiamento. É importante que o cliente, assim, ele entenda que vocês querem fazer o melhor para eles. Exato. Porque não adianta também fazer uma coisa truncada, chegar lá na frente, ele tem que voltar, tem que fazer devolução também. Isso mesmo. Né? Pode acontecer também essa situação. É por isso que é muito importante trazer essa clareza de informação. E essa questão de devolução é muito delicada, porque às vezes acontece do cliente assinar contrato, né? Assina acontece. E não aprova. E daí eles têm prazo para finalizar aquele financiamento, né? Então, assim que assina, aquilo já starta já.
Sim, junto à consultora, né? Junto à imobiliária, ao vendedor. Né? Então, às vezes acontece, e a gente sempre, isso que o Rodrigo falou, né? É sempre bom o cliente primeiro aprovar o crédito, para depois fechar o negócio. E sobre essa, eu achei legal essa coisa do planejamento, como é que funciona essa parte? A gente faz tudo isso de forma gratuita, como a gente já falou, né? Isso é muito bacana. Mas a gente pontua tudo que é necessário para que o cliente tenha o crédito aprovado, tá? Ele não teve aquele momento, então a gente vai pesquisar o que é, o que pode estar pegando naquela renda, o que pode estar comprometendo, como é que está o histórico, como que está a fatura do cartão, se tem outros financiamentos, então a gente vai detalhar, né? Às vezes ele é um empresário, o CPF dele tá ok, mas o CNPJ dele tem alguma restrição. Então, e às vezes a restrição besta também, sim, às vezes o cliente nem sabe. Ele não entende por que aconteceu. Não, é só isso, só É verdade. E aí a gente faz todo esse meio campo aí, toda essa ajuda, esse auxílio, para que ele realize o sonho dele, seja a compra da residência ou compra do imóvel para abrir, para expandir o negócio dele, né? Entendi. E o Rodrigo Sabino, assim, para quem quer, que tá ouvindo agora a gente aqui, né, falando sobre conteúdo, sobre financiamento, que isso aí é de brilhar os olhos, ninguém quer ficar pagando aluguel a vida toda, né, mas e deseja financiar uma casa, ou planejar para financiar uma casa, assim, poxa, eu acho que eu não tenho ainda o cash, mas existe um caminho, você tem alguma dica para passar para essa turma, para nossa audiência? Pode falar, eu deixo tu falar agora. Deixa aqui com ela. Matemática, deixa. A gente tem que programar ali a questão da entrada, né, que é de 20% a 30%. Inclusive, dentro desse valor de entrada, o cliente pode usar o fundo de garantia. Então, se o cliente tem um saldo bom de fundo, talvez ele não dê nada de entrada de recursos próprios, ele vai dar o fundo mais o financiamento, isso também pode acontecer. Nossa, sim. Então, a gente faz todo esse levantamento com o cliente para a gente poder finalizar o financiamento dele. Bacana. E assim, a pessoa de qualquer lugar do Brasil pode fazer esse trabalho com vocês? Sim. Hoje nós temos a capacidade e a abertura para atender qualquer consumidor a nível nacional. Então e hoje isso também está muito mais fácil, né? Hoje a maioria dos bancos hoje é tudo digitalizado. Então para a gente fica bem mais tranquilo de fazer toda a tratativa, né? Então a maioria dos contratos hoje dos bancos é tudo digital. Antes, assinatura digital também? Assinatura digital, tudo via maioria, tudo gov.br, bem tranquilo. Eu já sei também, Bem tranquilo, porque até então, até uns 4, 5 meses atrás, tinha alguns bancos que ainda era tudo documentação física, lá, um calhamaço de papel lá para assinar, rubricar. Hoje não, hoje está tudo digitalizado. Né? Facilita muito. Aí só a caixa, que agora é digital, né? O contrato, os formulários são todos digitais, né? A documentação, o cliente envia tudo por e-mail, pelo WhatsApp. Volume no escritório de papel. Exato. Agora, contrato é a caixa, que é digital. O Itaú, o contrato vem pelo correio, então é um banco super fácil de trabalhar. Bacana. Ele manda para tua residência, para o teu trabalho. Tu assina e manda de volta. Isso. E Bradesco e Santander ainda continua sendo na agência, mas os formulários todos digitais. E já teve cliente dos estados? Sim, já, vários. Vários. A gente tem muita indicação também. Muito lá pra cima, Nordeste, Sudeste? Não é. Mais Sudeste. Mais Sudeste mas é Sul e Sudeste, assim. Muito lá pra cima a gente não atua muito. Bacana. E tem alguma história curiosa sobre esses processos? Porque a gente gosta de saber os bastidores, né? E para contar, assim, de alguma situação. Porque assim, não é questão só de frustração, mas também é história boa, positiva, que o cara achou. Aí ele achou que não ia conseguir. Eu tô quase contando a história toda, né? Mas assim, que ele falava assim: não, Sabrina, não vai dar, cara. Eu tô desistindo. Sim, a gente segura aí, cara. Não, a gente tem lá no Insta muitos depoimentos da gente, muitos clientes que dizem assim: meu Deus, Sabrina, não sei o que ia ser. Porque às vezes o cliente fica perdido, né? Precisa fazer financiamento, não sabe nem para onde vai, né? E a gente faz todo esse encaminhamento, todas as instruções. É como a gente falou, se não aprova, a gente vai atrás da aprovação, né? Então, são clientes assim bem... Isso cria um pouco de ansiedade também, né? A pessoa fica muito ansiosa. Muito. Tem cliente assim, que deixa a gente doido, principalmente esses que assinam o contrato antes, né? Aí assina e a gente não consegue aprovação. Naquele momento, meu Deus, agora... Mas assim, essa coisa do assinar o contrato antes é porque ele deseja muito, sabe? Atrás aqui, já assina, já... Não, às vezes... às vezes vai na onda do corretor, tá? E às vezes tem muita... A pessoa diz, não, pode assinar, não, pode assinar que vai aprovar. Não tem como a gente saber que vai aprovar, né? O cliente pode ganhar 20, 30, 50 mil, pode acontecer de não aprovar o crédito, né? Então, isso é uma parte muito importante. O financiamento tem que ser visto primeiro, realmente, né? Agora, o que eu acho interessante, que eu estou percebendo, que o cliente, quando ele vai procurar a Multicred para fazer esse financiamento, ele também passa por um processo de educação, né?
Porque tem muito cliente que não tem essa educação de planejar. Né? Sim. Ou não entende nada de financiamento, né? Porque a gente não tem essa cultura de informação. Hoje, graças a Deus, a internet está democratizando e traz informação de uma forma facilitada, mas não é como você tá com pessoas que sentam, que te apoiam, que literalmente pegam na mão e levam até o final da jornada. Exatamente, né? Isso, E existe, o índice desses clientes é muito alto sobre isso, que não entendem muito de financiamento? Ou é um 50-50? O setor comercial, por favor. 30, 40. Acho que uns 40, 60. 40 não entendem muito, 60 entendem mais. É muito do perfil do imóvel que ele está comprando. Imóvel de pequeno, médio valor, a pessoa é um pouquinho mais leiga. Imóveis de maior valor, o pessoal já tem um pouco mais de conhecimento. É perfil do consumidor. E uma coisa muito importante que muita gente também não tem conhecimento é a questão do comprometimento da renda ali. O financiamento imobiliário ele pode comprometer no máximo até 30% da renda dele, entendeu? Então isso tem um limitante, tal. Isso a gente também orienta, explica. Às vezes o cara ganha os 5 mil, mas quer comprar um imóvel de 500 mil, só tem o 20% de entrada, só tenho 100 mil para dar, vou financiar 400. Ele não vai conseguir, porque a parcela vai ficar acima dos 30%, que é o teto, para ele conseguir fazer o financiamento ali. E a gente também não pode esquecer que tem os custos do financiamento, né? Nós, é totalmente gratuito, mas tem a parte da prefeitura, que é o ITBI, que é o Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, e o Registro de Imóveis. Isso é importante para a pessoa ter ciência dessa questão. E a taxa do banco. Então, são 3 taxas que incidem no financiamento, né? Então, que está oculto naquela negociação do contrato de compra e venda. Ela já foi embutida ali nesse processo? Não fica embutido. Não, o cliente pode financiar as custas, tá? Só que ele vai estar dentro dos 80% ou dos 70%, dependendo do banco que o cliente escolher, né? Bacana. Antes de eu dar a última pergunta aqui, para o pessoal saber um pouco mais sobre o Casal Multicred, qual é o teu hobby, Rodrigo? O que você gosta de fazer? Pescar, né? Não, que pescar, você fora. Não, meu automobilismo. Velocidade. Que legal, cara. Meu querido, ele é aquela arrancadão, não, né? Não, o meu é pista mesmo. Pista mesmo. Mas a gente até tem um grupo de kart, eu corro todo mês aí. Pô, que legal. O pessoal lá do Cartódromo dos Ingleses já me conhece. Top. E você, Sabrina, qual é o teu hobby, Sabrina? Viajar. Viajar, tô sempre Ela programa o roteiro e aí a gente tem que correr atrás do dinheiro. Isso. É mais ou menos assim. Eu só falo assim, eu quero ir pra tal lugar. Ele resolve. Olha, pra fechar com chave de ouro, tá? Depois desse episódio, dessas informações maravilhosas, tenho certeza que a audiência está adorando. É realmente muita pergunta e resposta que vai reverberar por muito tempo, tá? Qual o erro mais comum que as pessoas cometem nesse processo e o que vocês gostariam que elas evitassem? Pode ir, acho que tu tem mais propriedade para falar. O erro mais comum? Mais comum, tu fala assim, poxa, esse erro aqui é... Acho que é o comprometimento da renda, acho. Eles não observam muito essa questão, né? Digamos que não é um bicho de 7 cabeças, porque financiamento eles vão olhar tua movimentação, teu histórico, todo esse processo, vamos dizer assim. Talvez assim, além do comprometimento, às vezes o cliente não tem, mas é falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes o cliente quer financiar, como o Rodrigo falou, quero financiar 500 mil, mas tem renda de 10, né? Então não chega nesse valor. Então é mais isso, assim. E às vezes acontece do cliente estar com bastante restrição, né? Sim, e vir nos procurar. Não dá pra fazer mágica também, né? Até a gente já até aprovou já cliente assim, tá? Nem me pergunta como que eu não sei te milagre. dizer. Sim, aquele cliente estava com muita restrição e a gente conseguiu a aprovação. Mas era um cliente, era um investidor, né? Então... Bacana. Para quem quiser, Sabrina... Estamos finalizando, eu sei que a audiência assim, não, pelo amor de Deus, mais informação. Só depois no canal do YouTube, né? TikTok e Instagram. Para quem quiser saber mais e acompanhar o trabalho de vocês, ou o trabalho da Multicred, como é que eles fazem para falar com vocês, para ter acesso às redes sociais, como é que funciona? Acesse a nossa página ali no Instagram, @multicredsc. Acessando a página tem lá todos os nossos contatos. Né? É uma coisa legal, assim, a gente não separa ainda contato comercial de contato particular, então, vai conseguir falar com a gente. E humanizado também. Né? Mais humanizado, então, e a gente sabe que os corretores, o maior volume, são nos finais de semana, as maiores dúvidas sempre surgem no final de semana e feriado, porque é quando as famílias têm tempo para visitar os imóveis. Certo. E a gente dá essa abertura, a gente dá essa flexibilização né? para que eles nos contatem, os nossos parceiros, no caso, né? Fechou, então? Fechou. Maravilha. Então esse foi mais um episódio do Positivo Cast para você que tá sonhando com a casa própria. Fica a dica para vocês. Compartilha, dá aquele like maneiro. Segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Se é podcast,
é Positivo Cast. Forte abraço, fui! Tchau, gente.